Olá, tudo bem? Eu quero vos dizer que eu resolvi fazer aqui uma pequena alteração. Eu era para gravar um vídeo agora a caracterizar a direita e outro a caracterizar a esquerda, mas resolvi que faz todo sentido gravar isto num único vídeo. Porquê? Porque eu ao caracterizar a direita estou automaticamente a caracterizar a esquerda e vice-versa. Portanto, não fazia sentido estar a separar isso em dois vídeos. E no próximo, finalmente, vou dar resposta à questão que é colocada desde o início, não só em relação à ideologia, as pessoas de ideologia de direita, mas também a ideologia de esquerda. Mas antes de entrar no vídeo de hoje, eu quero, como costumo fazer sempre, pedir para você, se não subscreveu o canal, subscrever, partilhar os vídeos nas redes sociais, dê o seu like porque é extremamente importante para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível e não se esqueça também de ativar as notificações de forma a não perder nenhum vídeo. Para começar desde já a caracterizar a direita, veja este pequeno excerto de um vídeo que eu gravei onde, num programa que eu assisto todas as segundas-feiras na Globo Now, é um programa de economia e política de direita, jornalistas de direitas, e que eu gosto muito de ouvir, não só para perceber a argumentação sempre defendida por essas pessoas, em alguns momentos eu concordo com elas, em outros não concordo de todo, mas para mim é extremamente importante ouvir pessoas que ideologicamente pensam diferente de mim, não só porque eventualmente eu posso estar enganado e ao ouvir a argumentação do outro eu tenho a possibilidade de mudar de opinião, como entendendo a argumentação delas eu vou ter ferramentas para contra-argumentar ou eventualmente, como vocês vão ver, é o caso deste vídeo, usar a própria argumentação das pessoas contra elas próprias. Mas assistam o vídeo e voltamos logo a seguir. Diogo, o Ricardo já disse aqui que aumentar imposto de rico não dá certo. Mas 70% dos americanos são a favor. E há economistas que mostram que há 40 anos a fórmula americana rouba dos pobres e da classe média para dar para os ricos. Esse gráfico do Times aí mostra que de 80 para cá, 1% dos ricos aumentaram a renda em 221%. E o resto do país, 60%. Isso comparado com a Europa, é um vexame. Agora, aumentar imposto de rico, Diogo, é socialismo? Em primeiro lugar, em todos os lugares do mundo, rico paga mais imposto do que pobre. Em segundo lugar, e o caso europeu é a prova disso, é que você aumentando a partir de um determinado momento, você produz pobreza, na verdade. Porque os ricos têm essa peculiaridade que não me diz respeito. Eles criam riqueza. Quer dizer, se ele deixa R$1 na mão do rico, ele transforma esse real em 3. E esses R$3 geram emprego, aumentam o PIB, a economia gira. O pobre não, o pobre vai comprar vai tomar uma cachaça na esquina. Essa é a diferença entre ricos e pobres. O dinheiro na mão dos ricos ou das empresas pode ser aplicado na própria economia e com isso ganham todos, inclusive os pobres. Ganham emprego, ganham arrecadação de imposto, inclusive porque a economia cresce e com isso ela arrecada mais. Então é essa lógica que está por trás. A partir de um determinado ponto é absolutamente contraproducente tomar dinheiro do rico e dar para o Estado, que é ineficaz, que é perdulário, que não sabe aplicar o dinheiro, que não sabe investir, que não pode investir. Aqui, você vai ver que você vai pagar um preço por isso aí. E há um número muito alto de pessoas que veem uma solução onde você toma um pouco mais do rico e não resolve o problema, mas melhora muito. Agora que você acabou de assistir o vídeo, repara no evidente preconceito com que o Diogo Mainardi fala da questão do dinheiro. Como as pessoas das classes sociais mais pobres, se lhes puser uma unidade monetária, R$1 ou $1, €1, seja o que for, o que é que elas vão fazer? Elas vão gastar em cachaça. O rico, pelo contrário, quando se coloca a moeda na mão dele, ele vai multiplicá-la por 3 e com isso gerar emprego. Vamos analisar em pormenor isso para além da questão do preconceito, porque este é um preconceito, um dos muitos preconceitos típicos da direita em relação às pessoas das classes sociais
mais baixas, o que faz com que eu tenha sempre muita dificuldade em perceber como é que pessoas dessas classes sociais conseguem votar em partidos de direita, sabendo que esses partidos são partidos que são extremamente preconceituosos em relação às classes sociais mais baixas. Claro que eles tentam sempre dar aqui uma ideia um tanto ou quanto diferente. Por exemplo, eu gostaria de citar o facto de um deputado do CDS em 2015, que é um deputado claramente de direita do CDS, em que ele afirmou o seguinte: sem mentir, não se consegue ganhar as eleições. O deputado que disse isso foi um tal João Almeida do CDS. E ele tem toda a razão, ele foi totalmente franco, porque se a direita for falar exatamente como, por exemplo, o Diogo falou agora, e for falado de um modo geral, com toda a franqueza, ninguém votaria nos partidos de direita, porque ficava evidente cada vez mais para as pessoas de que são partidos cuja o seu único foco, a sua única preocupação se encontra no topo da pirâmide social. Eles não estão nem aí para as pessoas que estão na base da pirâmide. Mas vamos esmiuçar um pouco mais a questão desse vídeo. Portanto, vamos pensar nesta ideia agora de colocar o dinheiro na mão do rico, ele vai gerar 3 moedas. Vamos imaginar um cenário de um país que tudo o que tem são 1000 unidades monetárias. Toda a riqueza, em termos de financeiro, que esse país tem, são 1000 unidades monetárias. Se você, cada vez que colocar uma unidade monetária da mão do rico, ele vai transformar em 3, o que é que vai acontecer a partir de determinado momento? A partir de determinado momento, toda a fortuna, todo o dinheiro vai estar no topo da pirâmide. Os de baixo não vão ter nada. Ou seja, vão se transformar em meros escravos. E já agora reparem, vocês alguma vez ouviram falar nas sociedades escravagistas em escravos desempregados? Em escravos que não tivessem trabalho? É evidente que não existia. É evidente que esse conceito não é absurdo de todo. E é exatamente isto que, de uma forma em que as pessoas, se não tiveram cuidado de esmiuçar bem essa argumentação, elas não percebem que no limite é isso que se está a propor. No limite o que se está a propor, além da questão, mais uma vez, da questão do preconceito evidente, que é como se pobre fosse cachaceiro, fosse vagabundo, porque também outra característica é sempre caracterizar os trabalhadores das classes sociais mais pobres dessa maneira. É comum quando um trabalhador no seu intervalo de trabalho ou durante as suas férias está na praia, ser rotulado: olha, durante a hora de trabalho está na praia, vagabundo. Mas se ao mesmo tempo for visto num iate um filho do papá que nunca fez nada na vida, só viveu o dinheiro do pai milionário, quando muito pode-se chamar de playboy, nunca de vagabundo. Reparem, há sempre esse preconceito por trás, e é muito importante que as pessoas tenham isso presente. Partidos de direita são partidos que têm foco único e exclusivamente no topo, mesmo quando eles queiram transmitir que aquilo é para o bem, como é o caso do Diogo, dizendo que esse euro ou esse dólar vai transformar-se em 3 e vai gerar emprego. Ele vai gerar emprego de que qualidade? Porque reparem, o rico depende dos pobres. Porque um rico não paga ao rico para fazer o trabalho para ele. O rico tem que pagar ao pobre para fazer o trabalho por eles. Se numa sociedade em que todas as pessoas fossem ricas, eu cheguei até inclusive a gravar um vídeo que fala nisso, num planeta de milionários e um planeta de classe médias e classes baixas. As pessoas iam ter que começar a se organizar e a trabalhar para a comunidade. Porquê? E isso é algo que as pessoas dessas classes sociais mais baixas estão habituadas a fazer a vida toda. Não seria problema para elas, mas já para o rico seria extremamente complicado estar a tentar negociar uns com os outros, um disposto a pagar ao outro para fazer um determinado trabalho, porque sem ter a mão de obra do pobre para poder fazer as coisas para ele, ele não faz. No entanto, é sempre o pobre que é preguiçoso, é sempre o pobre que é cachaceiro, é sempre o pobre que está a querer explorar o rico, que é sempre o pobre que uma das coisas que eles usam muito, que é o invejoso, tem inveja da riqueza do rico, quando na realidade o que acontece é que o rico, esse sim, não estou a falar evidentemente de todos, estou a falar de modo geral, é extremamente ganancioso, e essa ganância não tem limites. Não por acaso
Outra coisa que é muito típica da direita é ser contra o conceito de salário mínimo. E porquê? Porque o salário mínimo é criado, sobretudo, e é essencial em países com nível de desigualdade alto, porque ele cria um patamar. O empregado não tem, quando vai negociar o seu trabalho, não tem nenhum poder negocial. A única ferramenta hoje em dia que ainda se atribui ao trabalhador é o conceito de salário mínimo, porque ele sabe que menos do que aquilo ninguém lhe vai poder oferecer. E não por acaso nos países nórdicos não existe o conceito de salário mínimo. E não existe porque são sociedades extremamente igualitárias em que as pessoas das classes sociais mais baixas que vão empregar pessoas da classe média, porque praticamente não existem pobres nesses países, os pobres nesses países seriam classe média na maior parte dos países do mundo. O que acontece é que eles não têm coragem sequer de oferecer salários que não seja digno daquela pessoa, não seja digno do trabalho que aquela pessoa vai desenvolver. Existe aqui também a questão cultural. Então, esse preconceito está sempre subjacente ao rico. Reparem, a direita. Reparem, por exemplo, outra coisa muito típica da direita. Enquanto a esquerda defende o conceito de Estado social, em que o Estado, como provedor, por exemplo, de saúde para todos, educação para todos e de qualidade, não vamos discutir se na prática é isso que eles fazem, porque isso é coisa para o último vídeo. Vamos ver o que acontece em termos ideológicos. É isso que a esquerda defende. Já isso é algo que a direita rejeita completamente. A direita entende que quer os cuidados de saúde, quer a educação, devem ser pagas e normalmente bem pagas. E quando se faz isso, o que é que acontece? Está-se automaticamente a dizer que existe uma casta que terá sempre acesso à educação de qualidade e saúde de qualidade porque tem dinheiro para pagar. Quem não tem dinheiro, problema deles, o Estado não tem que se meter nisto. E depois o Diogo transmite aquela ideia no vídeo de que em toda a parte do mundo, rico paga mais imposto. O que é uma falsidade. Poderemos, quando muito, admitir que seja assim em termos absolutos, mas em termos relativos é completamente falso. Eu vou-vos dar um exemplo. Imaginem uma pessoa que ganhe 100 mil unidades monetárias por mês. Ele, se pagar 10% de imposto, ele vai pagar 10 mil unidades monetárias, que para quem ganha 100 mil, 10 mil unidades monetárias não tem significado nenhum, não tem um peso significativo na sua conta, porque ele ainda vai ficar com 90 mil unidades. Agora, por outro lado, quem ganha, por exemplo, 1000 e paga por exemplo, os mesmos 10, ele irá pagar 100 unidades monetárias. Ele vai pagar 100 unidades monetárias, sendo que esses 100 unidades monetárias para ele, com os mesmos 10%, vai ter um impacto muito maior. Porque vai fazer muito mais falta, incomparavelmente mais falta, esses 100 unidades monetárias para quem ganha 1000, do que as 10 mil para quem ganha 100 mil. Então repara na perversão de que isto é. E outra coisa que ele deixa clara no vídeo é que pobre não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é rico. Porque ricos, ao receber essa moeda, ele vai gerar emprego. O pobre vai gastar em cachaça. Portanto, colocar dinheiro na mão do pobre é um erro. Não faz nenhuma espécie de sentido. É sempre visto essa ideia de que dinheiro na mão do pobre é jogar dinheiro no lixo, é desperdício. Na mão do rico, não. Na mão do rico, dinheiro sempre gera riqueza. É sempre esta. Mas depois reparem no pormenor. É que com isto vai ser bom para o pobre. Porquê? Porque vai ser criado postos de trabalho e ele vai poder trabalhar. Agora reparem uma coisa. Vocês conseguem imaginar alguém que tem fortunas, das grandes fortunas do mundo, mas mesmo sem preceio por aí. Pessoas que têm fortunas na ordem dos milhões e dos bilhões. Se eles virem uma oportunidade, por exemplo, por demanda reprimida, imaginemos que de repente as classes sociais mais baixas começam a crescer dentro do patamar social, começam a ter capacidade de consumo de certos tipos de produtos que até aí não tinham. Começa a haver, evidentemente, uma demanda reprimida. Alguém que está lá em cima, por falta de dinheiro, que isso é coisa que não lhes falta dinheiro, vão deixar de investir
em empresas para gerar produtos para vender a essas pessoas? É evidente que não. Não é o facto de se para cobrar um pouco menos de imposto a essas pessoas, não é o facto de se pagar pouco imposto a essa pessoa que elas necessitam. É esse dinheiro. Elas não fazem uma fábrica, elas não geram emprego. Porquê? Porque coitadinhos não têm dinheiro. Vamos dar mais dinheiro para eles poderem fazer. E o que é que eles fazem com esse dinheiro na prática? Eles pura e simplesmente colocam, investem em títulos e vão buscar com isso parte dos impostos que pagam através dos juros. É isto que acontece na prática. Não é outra coisa. Mas tenta-se transmitir a ideia de que o rico está à espera daquele dinheirinho para poder investir. O rico está à espera daquela redução do imposto, porque se não vier aquela redução do imposto, ele não vai ter dinheiro para investir. É sempre aquela ideia de se transmitir que a carência de dinheiro está do lado de quem mais tem. E quem menos tem não precisa de todo de ter dinheiro, porque todo o dinheiro que vai cair na mão dessas pessoas é desperdício. Mas vamos continuar a caracterizar, então, algumas coisas típicas da direita e da esquerda. Por exemplo, hoje começa a surgir a ideia de se acabar com as férias garantidas no Brasil, por exemplo. Está-se a lançar essa ideia, acabar com as férias no Brasil. Ou seja, até esse mês de férias que o trabalhador tem garantido por ano para poder inclusivamente consumir, para ter tempo de consumir, porque o trabalhador naquele mês ele vai gozar férias, com isso vai gerar emprego, porque ele vai gerar economia. Nem isso a direita quer permitir. Ele quer tirar esse direito a essas férias das pessoas. Quer é que, por exemplo, está-se a propor acabar com o 13º salário, como se esse 13º não fosse uma injeção para a economia, como se ele não tivesse impacto, inclusivamente positivos em termos económicos também. E eu estou agora levando a coisa até para o aspecto económico e já não tanto até pelo aspecto moral, que deve estar também subjacente a essa ideia do 13º salário. Outra coisa que é muito típica, é quando se fala de aposentadoria. Repara que a direita sempre tenta mandar a aposentadoria para o mais alto possível, para as pessoas cada vez com mais idade, como se uma pessoa, por exemplo, que daqui a pouco as pessoas estarão a se aposentar só com 70 anos, pouco tempo depois, até aos 70, até admito que algumas pessoas possam ter ainda condições de gozar um pouco, mas ao fim de 10 anos, já com 80 anos, vocês estão a ver quantas pessoas, algumas até poderão, mas a grande maioria terão disponibilidade, terão condições para, por exemplo, viajar, conhecer o mundo, algo que elas não puderam fazer porque não tinham, inclusive, tempo durante a sua vida e que seria mais justo, mais do que justo. E agora, repare na perversão da argumentação que está a surgir hoje no Brasil, em que as aposentadorias devem ser vistas pelo aquilo que eles chamam de sobrevida, ou seja, as pessoas que chegam a um patamar, por exemplo, de 65 anos, segundo as estatísticas, têm maior potencial para chegar aos 80, aos 90 e aos 100. Que, aliás, até é lógico que assim seja, porque quem não chega aos 65, evidentemente também não vai chegar aos 70, aos 80 e 100. Então, e que as aposentadorias devem ser vistas nessa perspectiva, que é da sobrevida. Mas espera lá, e aqueles que ficaram pelo caminho? Aqueles que morreram antes, que tiveram a descontar para a Segurança Social, tiveram a descontar para a aposentadoria e depois não vão receber as aposentadorias precisamente porque morreram antes. Então esses não contam, só contam aqueles que atingiram o limite, é nesses que se deve focar. E sendo que essas pessoas, evidentemente, pela sua idade, já nunca terão condições de gozar uma vida como elas gostariam, porque já não têm a saúde, já não têm a disponibilidade física, inclusivamente, para usufruir um pouco do esforço de construção. Porque quem constrói não são as classes sociais mais ricas. As classes sociais mais ricas não constroem absolutamente nada. As classes sociais mais ricas pagam para que outros construam. E quem são os outros que constroem? São os trabalhadores, são as pessoas das classes sociais mais baixas. São esses que efetivamente geram riqueza. Essa ideia que se procura transmitir, que é o rico que gera riqueza, é totalmente falso. A riqueza que é sempre transmitida não é mais do que um pedaço de papel, não é mais do que dinheiro. A riqueza efetiva é aquilo que é gerado pela mão de obra do pobre, que é da mão de obra do trabalhador. Isso sim é que gera riqueza. O resto é conversa fiada.
Mas reparem outra característica muito típica da direita, que está a surgir, sobretudo agora no Brasil, que estão-se a criar esta ideia do liberal na economia versus conservador nos costumes. O liberal na economia quer dizer dar às classes sociais mais altas toda a liberdade negocial. O Estado não deve intervir. As classes sociais mais altas devem poder negociar a seu belo prazer, inclusivamente usando da pressão económica para pagar salários cada vez mais baixos. Mas, por outro lado, conservador no costume. O que é que está subjacente nessa ideia de conservadorismo no costume? É o controle dos Estados, inclusivamente em relação à família. É o Estado que determina como é que as famílias podem ser compostas, quais são as suas características, o Estado ingerindo inclusivamente na vida pessoal das pessoas, em que nem o Estado, nem o outro, ninguém tem o direito de se meter. As pessoas, se há coisa em que o liberalismo deve ser total, é nessa questão moral, porque aquilo que é moral, a moral para uma pessoa é diferente da moral para outra, e cada um tem a sua vida e é livre de fazer da sua vida aquilo que bem entende. Ninguém tem absolutamente nada com isso, mas tenta-se transmitir essa ideia de moralismo, que não é mais do que uma forma de controlar a sociedade. É sempre naquela ideia de, a partir da família, aliás, como faz alguns seitas evangélicas no Brasil, de igrejas, e eu ponho aqui igrejas entre aspas, porque nem todas as evangélicas são assim, são igrejas de facto, mas existe um grupo significativamente delas do que não são mais do que organizações criminosas que manipulam as pessoas e para saqueá-la, levar essas pessoas muitas vezes a que já são pessoas que vivem num estado de carência grande, ou carência cada vez maior, para elas viverem na opulência. É esse tipo de poder que está a chegar atualmente ao Brasil. Bom, já ficou bem caracterizado a minha ideia do que é a direita e automaticamente, por antagonismo, o que é a esquerda em termos ideológicos. Temos duas ideologias em que uma se foca no bem-estar e no melhor possível para as classes sociais que se encontram no topo da pirâmide social, que é o caso da direita, e aquela que ideologicamente se posiciona de meio para baixo da pirâmide, que é aquela ideologia que se foca em quem produz efetivamente riqueza. Agora, no próximo vídeo, vamos ver como é que essas duas ideologias na prática funcionam quando chegam ao poder e se existe coerência quando ouvimos falar em corrupção, quer do lado da direita, quer do lado da esquerda. Mais uma vez eu lembro para subscrever o canal se não fez ainda, partilhar os vídeos nas redes sociais, ativar as notificações e não se esqueça de dar o seu like, porque é extremamente importante para que esses vídeos cheguem ao maior número de pessoas possíveis. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.